pregar a graça. Para uma geração pecadora, mais graças vai vir sobre nós para pregar o evangelho e eles vão receber. Então eu quero falar sobre a igreja dos últimos dias. Abre a tua Bíblia em Joel, capítulo 2, verso 28. Alguém pode providenciar uma água para mim? Que não seja gelada. Profeta Joel está na tua Bíblia aí, procura ele que ele está aí, ele não foi embora. Mas se você não tiver com preguiça de abrir a Bíblia ou ligar o celular, você pode ler comigo aqui. E a palavra do Senhor diz assim, vamos ler nós três, vamos ler tudo junto, ajuda o pregador, porque nós já estamos aqui quase há 12 horas. Nós começamos às 9 horas. Quem que está aqui desde o começo, desde as 9 horas da manhã? Aleluia. Aplauda ao Senhor pela tua vida em nome de Jesus. 12 horas. 12. Ô Rodrigo, eu esqueci também, a pastora Neuza vai para Israel também. A pastora Neuza vai para Israel. Viu, pastora Neuza? Vamos lá, pastora Neuza, no Getsemane, no Monte das Oliveiras. Ela vai conosco também, no nome de Jesus. Vamos ler todos juntos, então, no 3, aqui, ó, com esse versículo aqui. 1, 2, 3. Para começar tá bom, agora vamos lá, com toda a sua força, erga o volume da sua voz aí, destrava os pulmões aí. 1, 2, 3, e acontecerá. Vossas filhas. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, desde quando eu me tornei pastor, eu fui levantado do ministério da palavra, foi no dia 2 de dezembro de 2007. Deus sempre colocou uma inquietação no meu coração, queridão, sobre o que Deus quer fazer nos nossos dias. Quando Joel escreveu esse derramamento do Espírito, querido, ele está dizendo, fazendo a primeira menção, a primeira referência, ele está falando sobre o Pentecostes. O dia de Pentecostes, lá em Atos, onde o derramamento do Espírito veio sobre aquele povo que estava no cenáculo, 120 judeus. Mas o tempo, presta atenção, do fim, será um tempo que haverá um maior derramamento do Espírito. Quando Deus, por boca do profeta Joel, anunciou o derramar do Espírito nos últimos dias, ele começa com uma frase muito interessante. Volta para mim, filho. Só no meu comando, amém? Volta lá do texto de Joel. Volta um slide. Tudo bem? Tudo bem, filho? Está bem? Deus te abençoe. Abençoe. E ele começa com uma frase muito interessante. Não sei se você prestou atenção nesse texto. Ele fala assim, e acontecerá. Fala para o seu irmão assim, depois. Pergunta para ele, depois de quê? Ele sugere que o derramamento do Espírito acontecerá, mas antes vai preciso acontecer alguma coisa, sim ou não? Tá certa a interpretação de texto? E acontecerá depois. Depois de quê? Pergunta para o seu irmão, depois de quê? Depois de alguma coisa, sim ou não? Irmãos, indicando que claramente que algumas coisas devem acontecer antes do derramamento do Espírito. Faz sentido para você o texto? A minha interpretação está óbvia? E acontecerá depois. Depois de quê? Então o texto sugere para mim e para você que alguma coisa deveria acontecer. Entenda quais são os princípios que precedem essa ação poderosa do Espírito Santo. Mas lá em Atos, capítulo 2, verso 17, Lucas, que escreveu Atos, e ele continua dizendo, mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel, que acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor,
que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Vê se tem um velho do seu lado aí e fala assim: ô tiozão, volta a sonhar, você não morreu, receba a unção de Caleb aí em nome de Jesus, filho. Irmão, e velho não quer dizer idade. Tem gente que é novo com espírito de velho, e tem velho que tem espírito de adolescente. Pastora Neuza me inspirou falando aqui. Eu falei assim: a pastora põe no chinelo um monte de crente aí, no nome de Jesus, que se diz jovem. Porque jovem e velho não quer dizer a sua idade. Como que idade não é sinônimo de maturidade. Eu conheço muito velho que é imaturo e muito jovem que é maduro. E idade também não é sinônimo de sabedoria. E tempo de crente também não é sinônimo de experiência. Porque o que mais tem nessa geração é crente anão, que só é velho, mas não cresce. Mas fala para o seu irmão assim: receba a unção do esticamento na tua vida, em nome de Jesus. Tu vai crescer, meu irmão. Depois desses dias, depois de 3 dias aqui, nós estamos intensamente. Você precisa dar uma resposta. Sacode ele aí para ele acordar. Acabou o tempo, querido, de cochilo da tua vida. Desperta, tu que dormes. Vamos lá, continua comigo aqui. E aí o escritor de Atos, que foi Lucas, ele começa a falar, e ele profere o mesmo texto de Joel. Mas eu creio, irmãos, que nós estamos prestes a viver a profecia de Joel. Porque quando o escritor, querido, presta atenção, de Atos escreveu, se o Joel estava falando só a respeito de Pentecoste, o escritor de Atos escreveu após Pentecoste, sim ou não? Então quer dizer que existe um derramamento para nossos dias em nome de Jesus, que não aconteceu ainda, e nossos olhos vão ver em nome de Jesus, aleluias. O apóstolo João, quando ele escreve o livro de Atos, de Apocalipse, ele tem uma visão do céu, e ele vê uma multidão, a Bíblia fala que é uma multidão incontável, de brancos, com palmas nas mãos. E a Bíblia diz, aquela multidão são salvos. Presta atenção, se nós somos a geração mais populosa da humanidade, o que João viu foi uma geração de salvos, sim ou não? Incontável. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos prestes a vivenciar, a presenciar com nossos olhos a maior onda de salvação que essa terra já viu, querido. João viu profeticamente uma multidão que não podia contar. Nós estamos vivendo na geração mais populosa da terra. Isso quer dizer o quê? Deus vai derramar e vai capacitar a sua igreja para salvar e ser instrumento. E se você nasceu nessa geração, você é um participante, um cooperador. Quantos querem participar desse mover aí? Diga glória a Deus, querida. Então eu quero continuar. Acontecerá depois, pastor. Depois do quê? E tem 3 ingredientes, ou 3 personagens, ou 3 verdades, ou 3 princípios nesse texto. Ou 3... Só vocês não podem falar com 3 coisas. Com um bom batista, você nunca usa 3 coisas, Rodrigão, pastor Rodrigão. Que coisa? Coisa é um molusco. É 3 verdades, 3 princípios, 3 personagens, 3 alguma coisa. Como bom batista é sempre 3. Primeira coisa que eu quero dizer, primeira verdade que eu quero dizer, que ele falou que acontecerá depois, pastor. E lá em Atos capítulo 2, verso 17, ele diz assim, acontecerá nos últimos dias. Últimos dias remete ao tempo. Nós precisamos entender que nós estamos vivendo os últimos dias. Não sei se você sabe, todas as profecias escatológicas a respeito da volta de Jesus, não sei se você sabe, já foram cumpridas. Você sabia disso? Todas.
Todas as profecias a respeito da restauração de Israel já foi cumprida? Já foi cumprida? Já foi cumprida. Os selos, guerra, rumor de guerra, cavaleiro da morte, já foi cumprido, está solto. Nós estamos com nossos olhos. Eu estava vendo um jornal, uma jornalista da CNN, falando que após essa guerra vai acelerar a instituição do governo mundial. Quem viu isso aí? Quem viu isso? Quem viu isso aí? Não é um pastor falando, é um repórter falando que essa guerra vai acelerar o governo mundial. Eu fiquei pensando, nós estamos vendo a profecia se cumprir nos nossos olhos, diante dos nossos olhos. Então fala para o seu irmão aí, irmão, acorda em nome de Jesus. É tempo de nós pregarmos o Evangelho, ganhar gente para Jesus, porque os últimos dias estão aqui, querido. Então primeira verdade que nós vemos aqui é o tempo. Mas nós precisamos entender escatologicamente. No verso 24 do livro de Joel, do capítulo 2, a Bíblia diz assim, avança para mim, querido. A Bíblia diz assim, não é isso não, volta. Alegrai-vos, pois, filha de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, e fará descer, como outrora, a chuva temporã e a chuva seródia. Irmãos, deixa eu te explicar o que era a chuva temporã e a chuva seródia. A chuva temporã era aquela chuva precoce, que vinha antes do tempo na plantação. Era uma chuvinha que vinha antes do tempo. Essa era a chuva temporã. Mas a chuva seródia é aquela que vem tarde, tardiamente. Eu creio, querido, que os dias de Pentecoste foram as primeiras chuvas, que são as chuvas temporã. Mas eu creio também que por meio do escritor de Atos, ele diz que nos últimos dias será a chuva que virá depois, querido. Eu creio no avivamento. Quantos creem no avivamento aqui, querido? Eclesiastes capítulo 8, verso 5, querido. A Bíblia diz assim, na linguagem King James: assim quem sabe obedecer suas ordens não sofrerá punição alguma, porquanto o coração do sábio compreenderá a melhor hora e a melhor maneira de agir. E na linguagem atualizada diz: o coração do sábio discerne o tempo e o modo. Irmãos, nós precisamos discernir quais dias nós estamos. Discernir, perceber. A Bíblia diz que o sábio, ele discerne o tempo e o modo. Ei, qual que é a igreja dos últimos dias? É aquela que sabe discernir o tempo. Qual tempo nós estamos vivendo? Você tem discernido os tempos que nós estamos vivendo? A Bíblia diz, Salomão diz que o sábio, ele discerne o tempo, querido. Irmãos, nós estamos bem pertinho da volta de Jesus. Bem pertinho, querido. Você vai a Israel lá, conosco, em nome de Jesus. Quantos vai para Israel e dá um glória a Deus aí para me animar em nome de Jesus? Então vamos ter que 100 pessoas. Só para você ter noção, o judeu tem lá um lugar em Israel, que eles já têm todos os utensílios do templo de Salomão. E alguns dizem que até a arca da aliança já está guardada. O que tem a ver com o fim isso, pastor? Tem a ver que isso é uma profecia. Para quem tem a visão aí escatológica do dispensacionalismo. Estou falando difícil agora, né? Agora eu estou complicando, né? O que essa profecia diz? Que o abominável da desolação, citado em Daniel, ele vai sentar no templo de Salomão, porque ele vai ser reconstruído. E o templo de Salomão vai ser reconstruído onde tem aquela mesquita da cúpula dourada. Quem já viu aquela foto de Israel? Aquele lugar era o templo de Salomão, era o Monte Moriá. E eles destruíram e construíram lá. Aquele lugar, escatologicamente futuro, é o lugar mais importante do universo. As 3 religiões monoteístas esperam o seu Messias naquele lugar. Vai ser uma bagunça muito louca naquele lugar lá, imagine. Jesus vai descer no Monte da Transfiguração, do outro lado,
vai entrar pela porta dos leões, o monte da transfiguração vai rachar no meio. Essa é a profecia para nós que somos cristãos, amém? Amém? O judeu está esperando o Messias, que ele acha que Jesus não veio, só que eles estão atrasados pra caramba, porque já veio. Estamos esperando lá também. E os muçulmanos estão esperando o profeta deles lá. Imagina, o pau vai quebrar, mano, naquele lugar. Aquele lugar é tão maluco que para você entrar você tem que esconder a Bíblia. Você entrou lá? Tem que esconder a Bíblia, porque não pode entrar lá com a Bíblia, porque é um território muçulmano. Estou aqui falando, fazendo merchandising, para você querer ir para Israel, para você entender o que acontece lá. Então, irmãos, presta atenção, nós precisamos perceber, querido. Lá em Apocalipse capítulo 7, verso 9. Avança para mim, Apocalipse capítulo 7, verso 9. A palavra de Deus diz assim: depois destas coisas olhei, ó a visão de João, e eis que aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajavam vestes brancas com palmas nas suas mãos. Olha que lindo, irmãos. Depois dessas coisas, uma multidão, a qual ninguém podia contar. Irmãos, qualquer número você pode contar, sim ou não? Pode demorar um pouco, mas aqui ninguém podia contar. De todas as nações, irmãos, ele está falando de gente salva, ele viu, João viu, tribos e povos e línguas que estavam diante do trono, perante ao Cordeiro. Se estava diante do trono, perante ao Cordeiro, estão salvos, sim ou não? Vestiam vestes brancas e com palmas nas mãos. Eu creio, irmãos, no nome de Jesus, que nós experimentaremos, nossos olhos verão. Quantos vão participar dessa onda de salvação aí, querido? Diga glória a Deus, querido. Essa é a igreja dos últimos dias, querido. Lá em Joel, capítulo 2, verso 28, estou falando aqui alguns sinais para você. Joel, capítulo 2, verso 28, diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito. Depois, irmãos, depois. Primeira coisa, primeira verdade que nós precisamos saber, nós precisamos discernir o tempo que nós estamos vivendo. Que nós não sejamos como o povo de Jerusalém, que perdeu o tempo da visitação. Nós não vamos poder perder o tempo da visitação. Nós vamos entender, perceber. Segunda verdade. Primeiro é o tempo. Segundo é o homem. A Bíblia diz assim: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. O profeta Joel convoca o povo a uma mentalidade, querido, de arrependimento das obras mortas. E quando eu falo de arrependimento das obras mortas, não estou falando de arrependimento para conversão, ou arrependimento moral de uma vida de pecado. Não é disso que eu estou falando. Você tem que se arrepender disso, mas não é disso que eu estou falando. Aqui, querido, eu quero colocar o arrependimento das obras mortas. É o arrependimento de você viver uma vida de religião, sem fruto, sem vida de Deus, sem paixão em servir ao Senhor, e sem intensidade na sua vida. Irmãos, nós fomos resgatados pelo Senhor para um propósito, para uma missão. Irmão, passa a mão no ombro da pessoa que está falando assim: acorda, meu irmão, chegou o tempo de você levantar a sua bunda da cadeira e ser uma boca profética para os nossos dias, querido. Chegou o tempo, irmãos. Isso que é obras mortas. Nós somos crentes aqui de domingo. Eu fui numa conferência muito legal, que o pastor estava dando testemunho, que ele foi numa conferência. Essa conferência são as maiores igrejas do mundo nessa conferência. E aí então, cada pastor tinha que fazer um vídeo da sua igreja. Achei muito legal a sacada do pastor. E aí todo mundo passando a estrutura, o prédio, a escola, maravilhoso. Todo mundo, uau, uau. Aí chegou um pastor. Ele mostrou um campo de futebol lotado.
Aí todo mundo falou, rapaz, mas não é igreja? E tá tendo um jogo. E aí o time estava jogando, e na hora do intervalo o técnico estava dando as instruções para os jogadores. E aí depois o jogo acabava. E saía os jovens para ir para a universidade, as mulheres para trabalhar, as famílias comendo na mesa, os homens trabalhando no mundo corporativo. E aí ele explicou o vídeo. Sabe aquele jogo? É o nosso culto de domingo. Que é onde o técnico vem dar instrução para o time. Mas sabe quando o jogo começa? O jogo não começa ali. Nós somos igreja quando acaba o jogo. Que nós saímos pelaquela nossa porta. E aí nós somos igreja. É na escola, é na faculdade, é no nosso trabalho, é na nossa casa. Aí é de verdade que nós somos igreja. Essa é a nossa igreja. Essa é a nossa igreja. E todo mundo ficou atônito com o pastor. Porque o pastor tinha uma mega igreja, quase 100 mil pessoas na igreja dele. Mas ele não mostrou uma reunião de domingo. Porque ele falou, ali não é a minha igreja. Ali é só o intervalo do jogo. O jogo começa. É quando eu falo amém e os crentes saem. Aí o jogo começa. Aí nós vamos ser infiltrados. Não agente secreto. Mas aí nós somos a eclésia do Senhor Jesus. Então quando eu falo arrependimento de obras mortas, irmãos, é porque na verdade, irmãos, eu não quero ser um pastor moralista ou legalista, mas meu irmão, é que antes do derramamento do Espírito Santo, ele tem um procedimento, ou ele é precedido de algumas coisas, e eu creio que este avivamento está próximo, mas é a hora de manifestar os filhos de Deus, irmãos. Lá em Romanos capítulo 8, verso 15, diz assim, pois vós não recebeis um espírito, querido, que vos escravize, para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito, que o adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. Irmãos, presta atenção, se nós de fato soubéssemos do poder que há dentro de nós, imagine que revolução nós faríamos neste lugar. Imagine que revolução nós faríamos lá no Itaim, lá em Carapicuíba, lá em Perus. Nem sei se pode vir alguém de Perus. Pode sair alguma coisa de Perus, pastora Érica? Pode sair alguma coisa de Perus aí, gente? Pode aí sair alguma coisa do Itaim lá, no nome de Jesus? Como você vai para Israel comigo? Nós vamos visitar Belém, aonde Jesus nasceu. Belém é Belém até hoje, do jeito que era onde é hoje. Pobre, feio, veio de Jesus e veio Davi de Belém. Sempre Deus faz isso. Ele sempre usa as coisas loucas. Mas no texto que eu li de Romanos, a mentalidade, querido, a nossa mentalidade precisa sofrer uma metanoia. Nós precisamos entender que nós recebemos um espírito, querido. Um espírito. Isso tem que transformar a nossa vida. E ele diz assim: vocês não receberam um espírito, querido, de orfandades, mas o espírito que adota como filhos. Irmãos, presta atenção. Tem um pastor que eu conheço, que ele adotou 2 crianças. E no dia das crianças, ele tinha uma regra na família dele, Johnny. Ele levava todos os filhos no shopping e falava assim: escolhe o que você quiser no dia das crianças. E aí era o filho dele, mais os 2 filhos adotados. O filho dele, de carne, pegava os brinquedos mais caros, aquelas bonecas desse tamanho, que tinha carregado assim. Os filhos adotados, vinha com 2 brinquedinhos desse tamanho. A onda era o quê? Pega o que você quiser. Mas eles vinham com como? O filho adotado vinha com o brinquedinho. O filho de carne, que sabia que era filho, pegava o brinquedo mais caro. E aí ele chegou, e ele ficou percebendo, olhando para aquelas crianças. Qual que era diferente?
daquelas crianças. Os 3 eram filhos. Mas existia uma diferença naqueles filhos que foram adotados. Eles eram filhos, mas tinham a mentalidade de órfãos ainda. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Antes do avivamento, por que a igreja não é tão mais ousada como deveria ser? Porque ainda, irmãos, nós temos a mentalidade de órfãos ainda. Se nós soubéssemos que nosso Pai é dono de tudo, irmãos, que nós carregamos dentro de nós é muito mais poderoso que qualquer curso, de qualquer universidade, de qualquer diploma, de qualquer casa, de qualquer carro. Imagina um rebuliço que ia acontecer, irmãos. Eu me lembro quando comecei minha trajetória de pastor Everton. Eu andava com os irmãos muito cheios de fé, até mais que eu. Aí um dia eu preguei, terminando o culto, o irmão chegou para mim e falou assim: pastor, trouxe alguém para você orar. Eu falei: no final da reunião você traz que eu vou orar por ele. Pastor, só tem um problema, ele é cego. Eu falei: bom, deve ter tido diabetes, ficou cego no caminho, beleza, vamos orar. Aí chega o cara, com a bengala, de óculos escuros. Eu falei: o irmão é cego? Ele falou: sou, pastor. Desde quando? Desde que eu nasci. Eu falei: você pode tirar os óculos? Ele tirou os óculos. Você já viu alguém cego que é desde nascença? Como que é a visão dele? Aí eu olhei para o meu discípulo que trouxe o cara para me orar e falou assim: pastor, é agora, vai enxergar. Pastor, eu trouxe aqui, eu falei para ele que tem um homem de Deus aqui que ora e cego enxerga. Eu começando meu ministério, pastor Aneuza. E eu falei: Jesus, aí eu fiz uma oração batista: Senhor, faça a tua vontade. Batista ora assim, sabia? Quer dizer, que se ele não enxergasse a vontade de Deus, é que ele continuava cego. Irmãos, eu enchi de fé meu coração, Marinê. Peguei minhas mãos, coloquei sobre as vistas daquele homem. Orei com tanta fé, escorri lágrimas. E aquele homem foi embora, escutando. Ele foi embora com a audição perfeita. E como ele escutava, gente? Mas ele não enxergou. Ele não enxergou. E eu fiquei pensando, mas depois eu fiquei matutando sobre aquelas coisas. Aquele jovem tinha mais fé do que eu. Aquele jovem, ele tinha mais fé. Ele foi embora tão frustrado daquela reunião. Eu acabei com a fé dele. Porque ele tinha convicção. Ele falou para o ceguinho: ó, tem um homem lá que ora, que coisa acontece. Aí eu falei: meu Deus, mas por que muitas coisas não acontecem, irmãos? Porque muitas coisas, às vezes, nós não temos a revelação que nós somos os filhos de Deus e quem nós carregamos. Eu já contei essa história aqui na igreja, mas vou contar. Se você é da igreja aqui, você finge que você não escutou. Que é para eu vou contar para quem é de fora. Quando eu me converti, eu e a pastora, a igreja que nós pertencíamos, tinha um convênio com o orfanato. E a gente tinha a oportunidade de, aos finais de semana, pegar as crianças, passar conosco, viajar. E toda vez que... Aí eu pegava uma menininha assim, ela chamava Bruna, loirinha, olho verde, linda, linda, linda. E nós pegávamos. E toda vez que nós íamos pegar a Bruna para passar o final de semana conosco, nós ia no mercado, comprava sucrilho, danoninho, tudo que eu não comia quando era pobre eu comprava para ela. Sucrilho, danoninho, sabe, danoninho, chambinho. Irmão, tinha uma vontade de comer aquilo quando era criança e não tinha em casa. Mano. Aqueles danone 4 de morango, 2 de coco, lembra disso? E lá em casa ninguém queria comer o de coco, era a briga, mano. Irmão, depois eu te conto minhas histórias de pobre, é muito legal. Aí, eu acordei de madrugada, Mariné. E a Bruna estava mexendo no lixo.
comendo comida do lixo, Johnny. E eu não entendi porque a geladeira estava cheia, a despensa estava cheia. E aí eu fui entregar ela no orfanato. Eu falei, eu não entendi uma coisa, ela estava comendo comida do lixo. Irmãos, ela tomava 2 litros de leite toda noite. Ela comia na mesa e com a mamadeira na mão cheia, tipo assim, é minha última oportunidade. Se eu não, amanhã talvez não pode ter comida. E eu fui perguntar para a dona do orfanato, por que ela mexia no lixo? Ela falou, deixa eu te explicar, pastor. A mãe dela era moradora de rua. E ela estava acostumada a comer comida do lixo. Eu falei, na hora o Espírito Santo falou comigo, assim vivem muitos crentes, filhos de Deus. A despesa está cheia. Mas ainda você escolhe comer comida do lixo, mano. Filho, deixa eu falar para você, abre a geladeira, tem danoninho pra caramba, mano. Tem sucrilhos, tem Toddy, Nescau, tem tudo. Só não tem salsicha, o resto tem, filho. Fala pro seu irmão, a despensa está cheia, o pai fez compra. Fala para ele, irmãos, a despensa está cheia, o pai fez compra, tem picanha, contra filé, tem maminha, tem tudo lá, filho. Você é filho, abre a despensa. Pastor, como que eu abro a despensa? É só acessar pela fé. Está tudo pago, filho, vamos acessar. Quem quer acessar aí, no nome de Jesus? Eu vou dizer algo para você, a geração que vai viver os últimos dias, é a geração que entendeu que é filho de Deus, que vai se manifestar nessa terra, em nome do Pai, que acessou a despensa, em nome de Jesus, e vai tomar posse da terra prometida. Diga glória a Deus, querido. Aleluias. Irmãos, a despensa está cheia. Chegou a hora da manifestação dos filhos de Deus. Lá em Efésios capítulo 1, verso 5 diz assim: em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Irmão, deixa eu falar algo para você. Eu não teria tristeza nenhuma se eu descobrisse que eu tinha sido adotado. Uma pessoa do nosso meio descobriu que tinha sido adotada depois de 35 anos. Ela ficou triste. Eu falei, amor, na boa aqui para mim, eu e você, nós dois aqui, ó. Se eu descobrisse que eu tinha sido filho adotado pelos meus pais, que são maravilhosos, eu ia ficar feliz pra caramba. Por quê? Porque foi isso que aconteceu conosco. O pai nos adotou, filho. Nós éramos filhos do diabo, filho. E o pai adotou a gente. Eu ia ficar feliz, eu não merecia. Eu ficava que nem a Bruninha comendo lixo. Mas o pai falou assim, é você. Vem pra cá, trouxe pra casa. E aqui tem despesa, tem sucrilhos. Sucrilhos, tipo assim, todo pobre criança tem vontade de comer sucrilhos. Por isso que eu falo de sucrilhos. Eu acho que Deus está me libertando dos sucrilhos. Sucrilhos era caro pra caramba antigamente, mano. Ainda é caro os sucrilhos? É que tem uns Tabajara agora, né? Que é mais barato. Ele fala assim, vocês são adotados por intermédio de Jesus Cristo. Então chegou a hora, irmãos, da manifestação dos filhos. Você não é mais órfão agora, querido. Presta atenção. O órfão não tem direito à herança. O órfão não tem herança. Só filho tem. O órfão não tem casa, ele vive no orfanato. Tem um amigo meu que ele frequenta a igreja aqui, ele é conselheiro tutelar. E vira e mexe ele conversa comigo. Ele fala que a última decisão deles é encaminhar uma criança para o orfanato. Ele tenta procurar pai, amigo, alguém para pegar a tutela da criança. Eu falei, em qual caso você acompanha para o orfanato? Quando não tem ninguém quer assumir. Eu falei, mas por que você não quer levar para o orfanato? Ele falou, porque o orfanato, uma criança que vive no orfanato, ela nunca se recupera na sua identidade. Uma criança órfã não tem casa, querido. O órfão não tem quem o defenda. Agora os filhos têm uma herança. Os filhos têm casa. Os filhos são amados.
Os filhos têm casa, e na casa tem uma geladeira e uma despensa que está cheia para nós. Meus irmãos, vai acontecer que nos últimos dias, querido, quem que são os filhos e as filhas que vão ver o avivamento e vão participar? São aqueles que entenderam que são filhos do Pai. Foi muito bom o que Deus fez há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, mas chegou agora a hora da manifestação dos filhos de Deus, querido. Numa geração mais pecadora, vai se levantar uma geração de gente que entendeu a graça de Deus, que tem compaixão, que ama de verdade, querido. E por último, primeiro acontecimento aqui, ou verdade que tem, que são os dias. Você tem discernido os dias que nós estamos vivendo? Segundo, o homem. Para Deus derramar o avivamento, Ele não precisa do homem, mas Ele assim quis que o homem fosse um coparticipante. E por último, a mensagem. A igreja dos últimos dias é a igreja que discerne os dias. É a igreja que os homens e mulheres se levantam com uma mensagem no coração, com uma mensagem queimando no coração. Em Romanos capítulo 1, verso 1, a palavra de Deus diz assim: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o evangelho de Deus. A igreja dos últimos dias é a igreja que discerne os dias, que tem homens e mulheres que dizem: eis-me aqui, mas que da nossa boca e do nosso coração nós carregamos e fomos separados para o evangelho de Deus, querido. Eu acho muito legal como o apóstolo Paulo se apresenta. Paulo, servo do Senhor Jesus. Tem servo do Senhor aqui no nome de Jesus, querido. Chamado para ser apóstolo. Presta atenção, ele não põe título na mesa não. Eu sou o Paulo, sou o servo. Alguém está me chamando aí de apóstolo, mas na verdade meu título é servo. E ele fala assim: separado. Sabe para quê? Para o evangelho de Deus. Presta atenção, irmãos. A igreja dos últimos dias é a igreja que discerne o tempo, que tem homens dispostos com uma mensagem queimando no coração, querido. A palavra servo, que significa doulos no original grego, significa escravo. Paulo servia a Deus dentro da perspectiva de alguém que fora comprado pelo sangue de Jesus. O sangue da cruz que purificou, nos limpou, também nos comprou, querida, e nos fez propriedade dele. Agora, o evangelho, querido, deve queimar no nosso coração. A igreja que vai experimentar os últimos dias, querido, é uma igreja, presta atenção, que é apaixonado pela pregação do evangelho, irmãos. Do evangelho. Eu já quero declarar na tua vida, seus grupos, a tua célula, nem sei como você chama lá, vai explodir de gente em nome de Jesus, porque Deus vai separar homens para pregar o evangelho de Deus, querido. O evangelho de Deus. Presta atenção, nós somos salvos, querido, e agora Deus nos separou para o evangelho. Mas não é o evangelho da religião, nem das obras mortas, porque a religião te emburrece, irmãos, mas o evangelho te enobrece. Romanos capítulo 8, verso 1 ao 3 diz assim: portanto agora não há mais nenhuma condenação, aleluias, para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto aquilo que a lei for incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa. Irmãos, sabe o crente, presta atenção, que faz diferente? É o crente
que ele prega o evangelho na leveza. A vida dele é uma leveza. Aleluias. Ser crente é uma leveza. Passou a época que os crentes falavam assim, que peleja. Eu estou na prova, irmão. Outro dia eu contei a minha irmã, ela falou, pastor, estou na prova. Eu falei, quanto tempo, irmã? 15 anos. Eu falei, mas tu está apanhando do pai há 15 anos. Ele falou, de vara, pastor. Aí eu falei, a irmã deve ser muito desobediente. Porque a irmã que apanha 15 anos na vara. Vem aqui, Wesley. Vem aqui você, Wesley. Deixa eu fazer uma ilustração aqui. Olha o que Paulo fala. Não há mais condenação. Qual que é a palavra que nós precisamos pregar, irmãos? Não é a palavra da condenação. Ei, crente. Você não foi chamado para condenar ninguém, hein? Sacode aí e fala, Senhor, irmão, sai da lei. Nós somos chamados para abençoar. Nós somos chamados para gerar leveza. Jesus Cristo quer gerar leveza na tua vida em nome de Jesus. Mas o que eu vejo às vezes é crente. Ó céus, ó vida. Ai, que vida cansada. Ai, pro culto de domingo. Ai, parcela de quinta. Ai, tá muito pesado. Ai, carnaval. Você tá aqui, mas tua cabeça tá lá no carnaval, nas marchinhas. Você tá pensando no carnaval lá. É ou não é, Wesley? Não tá arrependido de estar aqui, não? Quem está com Bíblia, traz umas Bíblias, umas agendas para mim. Deixa eu fazer uma ilustração com essa aqui. Traz as Bíblias, traz essas Bíblias aqui, ó. Que ninguém lê mais mesmo, traz aqui. É só o celular agora. Fica aqui, filho. Fica aqui. Fica aqui. Estende seus braços. Leva seu caderno, então, leva. Tá. Aqui, essa aqui. Essa aqui. Estica o braço, filho. Vira de frente para lá. Um só, bebê. Um só. Segura aí, um só. Um só. É, um só. Lógico, só. Só um. É, peraí. Não vou tirar aqui, dar uma moleza para você. Segura aí. Fica aí. Não pode derrubar, amém? Pode derrubar? Pega aqui, que eu vou te falar de um princípio espiritual. Para você ter uma vida cristã duradoura, feliz e leve. Segura aí. Assim é a vida do crente que vive na lei. Segura aí, filho. Se cair a bomba nuclear, apita. O crente que vive na lei é assim. Cheio de regra, de fardo. Pecado. Moralista. Tá amarrado. A vida dele é isso aqui. Crente na lei, a vida dele é um tormento. Fica aí, filho, enquanto eu prego, beleza? O ministério, presta atenção, deixa ele aí, não pode derrubar, filho. Vigie ele para mim. Servir Jesus tem que ser leve. Felipe, servir Jesus tem que ser leve, filho. A vida com Jesus tem que ser leve. Hã? Não, não pode. Está sozinho. O crente da lei, ninguém ajuda ele. Nem Jesus. Estica o braço, filho. Está pecando. Vai perder a salvação. É um tormento a vida deles, Anderson. Deus nos chamou para pregar para uma geração que vive no pecado, pecadora. A nossa mensagem, presta atenção que eu vou te falar, vou te ensinar um princípio. A nossa mensagem tem que ser carregada de amor, de graça, de compaixão, de leveza. Mas o crente da lei está assim, pesado. 2 anos servindo a Deus, olha como ele está. Você acha que ele vai aguentar mais quantos anos servindo a Deus? Mais quantos? 2 minutos. Está lá. Esse aqui é o moralista que confia na carne dele. Servir a Deus para ele é assim, religioso, pesado. Está pesado, filho? Mas presta atenção que eu vou te falar. Segura aí, calma. Seu Salvador virá. Ele virá para te salvar. Paulo, ele diz assim: não há mais condenação, filho. Amém.
Você não precisa levar mais o fardo do pecado, filho. Porque a lei agora é do Espírito, não é da lei de Moisés. Presta atenção, porque a lei foi incapaz de realizar. A lei foi enfraquecida, Márcio. Porque era natureza pecaminosa. Então agora nós não andamos mais pela lei, nós andamos agora pela graça. E o fardo de Jesus é leve. Fala para o seu irmão, servir Jesus é maravilhoso, é leve. Sacode ele, fala assim: é lindo servir Jesus. Não tem peso. Sirva Jesus com um sorriso nos lábios. Fala do Evangelho de Deus como quem come chocolate, como quem come o pudim da Eliane. Fale do Evangelho de Deus com amor. Não seja um convidador. Nós somos pregadores do Evangelho de Deus. Crente, você é feliz. Crente, você é bonito. Crente, não há mais condenação para você. Mas quem vive na lei, meu Deus, misericórdia. Aí o que Jesus faz? Ele é convertido, viu, irmãos? Ele é convertido. Você é o da lei, eu sou Jesus. Jesus vem e fala: filho, o fardo. O fardo é leve. O fardo é leve. Calma aí, calma aí. Esse é o Evangelho de Deus. Sabe a igreja que vai experimentar o avivamento? É a igreja que prega o Evangelho. E sabe o que Jesus faz? Porque talvez você é esse crente aqui, filho. Você é esse crente. Jesus vem, tira o teu fardo. E aí ele não sabe caminhar, Jorge. Sabe o que Jesus faz? Eu gostava daquele quadro, Pegadas na Areia. Quem já viu esse poema? Jesus fala assim: você não consegue carregar, você não consegue nem andar. Mas aí, monta aqui, né? Monta, pode montar. Pode. Jesus vai e carrega você, filho. Tá pesado. Jesus carrega. Tó, filho. Qual que é a igreja? Irmãos, qual que é a igreja que vai experimentar o avivamento? É a igreja leve. Só Jesus carrega ele só. Eu não sou Jesus. Não, Jesus te carrega. Parece uma guila, velho, 2 metros de altura. Irmãos, e acontecerá depois, fala comigo, e acontecerá depois de quê? Depois que a igreja se arrepender das obras mortas e entender o Evangelho. Entendeu o Evangelho? Pastor, mas essa geração é pecaminosa, precisa falar de pecado. Não precisa falar de pecado. Você precisa falar de Jesus. Porque todas as coisas é sobre Ele, através dEle. E Ele vai fazer. Aleluias. O ministério precisa ser leve, amém, irmãos? A vida cristã precisa ser leve. Os irmãos do louvor podem subir, já estou terminando, amém? Quantos me dão mais 5 minutos aí? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Dá 5 para mim aí, Johnny. 45. E por último, em Apocalipse, capítulo 19, verso 7. Avança aí. A Bíblia diz assim: toma esse fardo do pecado aqui, Jesus já pôs na cruz esses troços aqui, ó. Capítulo 7. Não pega o fardo não, que Jesus já está com ele já, filho. Alegre-nos, exultemos, demos glórias a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro, irmãos, é o dia do casamento com Jesus. É o dia do banquete, aleluia. Irmãos, eu sonho com o dia. Eu gosto de crente, nós estávamos lá comendo no restaurante, tinha lá uns 20 crentes comendo. Imagina a bodas do Cordeiro, que vai ter todos os crentes. Imagina a festa que não vai ser a bodas do Cordeiro. E sua noiva
já está preparada. Para vestir-se, foi-lhe providenciado linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. Presta atenção. Vai chegar um dia que nós vamos ter uma festa, que chama Boda do Cordeiro, que é a celebração do casamento da noiva e do noivo. Mas para entrar naquela festa ele tem que estar com uma vestidura. O texto diz, é isso? Está assim? Está escrito isso? Então tem que estar preparada para vestir-se, foi-lhe providenciado linho fino, puro. Então foi preparado como uma noiva. O casamento é extraordinário. O casamento eu amo. Irmão, só para ter noção, eu estou chegando no meu 50º casamento de celebração do meu ministério. Eu já celebrei quase 49, quase 50 casamentos. Eu estou acho que no 48, 49 já, na minha trajetória. Mas casamento de todo jeito, casamento ruim, casamento bom, casamento animado, casamento triste. Você não tem noção. Eu já fui casamento de pobre, casamento de rico. O ano passado fiz um casamento de rico, maravilhoso. Vou até soletrar, maravilhoso. Mas fui num casamento de pobre esses dias aí, o negócio estava animado. Eu falei, aqui está mais animado que lá. Mas assim, uma festança, comilança, muito carboidrato, maravilhoso assim. Eu faço, eu gosto, participo. Então a Bíblia diz o quê? Vamos lá, para terminar. Providenciado linho fino, puro e resplandecente. O linho puro representa os atos de justiça. Irmãos, a igreja, presta atenção. A igreja dos últimos dias carrega o evangelho da mensagem da graça, o evangelho de Deus. A mensagem da graça, do evangelho, está tecendo uma veste de linho finíssimo em um povo pecador dessa geração. E quando você coloca uma veste novíssima, presta atenção que eu vou te falar. Quando você tem uma veste muito branca, um tênis branco, quando você é tecido de uma roupa muito bonita, branca, limpa, quando qualquer sujeirinha que cai, como que você fica? Angustiado, sim ou não? Presta atenção. A mensagem do evangelho, nós estamos tecendo uma veste de justiça. A igreja que o Senhor Jesus vai vir buscar é uma igreja que está vestida com as vestes de justiça, branca, de linho finíssimo, que se cair um pretinho, você escorregou, pitadinha de pecadinho, você vai olhar, você vai ficar agoniado. Você está entendendo? Quando está sujo, cai sujeira, você nem liga. Mas quando você tem revelação que você foi lavado, que você está vestido de Cristo agora, qualquer sujeirinha tira a tua paz. Amém? Amém? Sabe qual que é a igreja dos últimos dias? Eu estou te convidando aqui, sabe para quê? Para você olhar a igreja de Jesus de maneira diferente. Pastor Márcio Valadão, ele conta uma história maravilhosa, que quando ele casou, ele chegou para a esposa dele estava fazendo coxa de retalho, e ela falou assim, amor, essa coxa de retalho, ele olhou e pensou, coisa feia. Tem mulher aí que já viu coxa de retalho? Ele pensou, que coisa feia. Aí ela falou, o que você achou? Ele falou assim, tá bom. Aí ela pegou da mão dele e falou assim, não amor, você está vendo do lado errado. A coxa de retalho você tem que virar a parte de baixo para baixo. Você está olhando de baixo para cima, você tem que olhar de cima para baixo. Quando você olha para a igreja, igual a coxa de retalho da terra, com a visão carnal, você vai ver um monte de imperfeições. Mas quando ela virou a coxa, uau! Ele falou, uau, que maravilha. É assim que Deus vê a igreja. De cima
para baixo. As imperfeições só vê quem está na terra, olhando de baixo para cima. Fala para o seu irmão, irmão, olha a coxa de retalho na parte superior. Olhe para a igreja de Jesus na parte superior, no nome de Jesus. A igreja dos últimos dias, ela tem discernimento do tempo. Ela tem homens e mulheres que dizem eis-me aqui. Tem homens e mulheres que dizem eis-me aqui, querido. E ela carrega uma mensagem queimando no seu coração. Fique de pé no seu lugar no nome de Jesus, querido. Aplauda ao Senhor no nome de Jesus.